Agora a gente fala sobre cirurgia plástica. Procedimentos estéticos como botox, rinoplastia, levantamento de pálpebras, colocação de próteses de silicones nos seios e lipoaspiração são algumas das cirurgias que registraram grande procura nas clínicas durante a pandemia. Nós vamos conversar agora com o professor de cirurgia plástica da Faculdade São Leopoldo Bandic, Rodrigo Gimenez, que vai explicar para a gente sobre esse crescimento. Doutor Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Débora, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Rodrigo. E, bom, esse aumento, houve uma curiosidade no início da pandemia, que as pessoas se sentiram assim, com horário vago, então não tinham ali um compromisso fixo, às vezes trabalhando de casa, home office, e queriam aproveitar algum momento para realizar a sua cirurgia, né? Aquele sonho de cirurgia plástica, seja qual for. Mas você vê, olha que contrassenso, nós médicos tínhamos que tomar muito cuidado, porque era uma agente que a gente não conhecia, né? O coronavírus, a gente não tinha domínio, aquele medo todo que estava a população e mesmo a classe médica. Nós tínhamos que segurar esse ímpeto do horário vago, né, eventualmente. Sim, eles viram como uma possibilidade, né, doutor Rodrigo, de recuperar de uma cirurgia durante esse isolamento. Pois é, mas você veja que é um contrassenso, né, recuperar, mas e os riscos de uma cirurgia? Porque um dos fatores que poderia piorar no caso é a queda de imunidade. E após uma cirurgia, qualquer cirurgia, existe uma queda de imunidade, quer dizer, então todo cuidado era tomado tanto antes, durante, quanto depois da cirurgia, para que isso não acontecesse uma contaminação, o que é muito raro acontecer uma contaminação num ambiente cauteloso como um hospital, que não seja um pronto-socorro de coronavírus, né? Sim, e doutor Rodrigo, existem cirurgias de urgência que não podem esperar para que sejam realizadas? Então, Débora, nessa pandemia ocorreu muita permanência das pessoas muito mais em casa, né? E essa permanência, principalmente de crianças e até os idosos, aumentou muito o número de acidentes domésticos, né? Inclusive até o número de violências contra a mulher, etc., como já foi amplamente divulgado aí pela mídia, né? E isso nos levou a um aumento de atendimentos, assim, de um número expressivo de pessoas que nós tínhamos que atender nas nossas clínicas, né? Abrir as clínicas que são menores, que as pessoas tinham menos medo de serem tratadas, né? Para fazer suturas, pequenas cirurgias, no caso de trauma, ou atendimento de um paciente que sofreu queimadura, porque a permanência em casa, principalmente em ambientes próximos de cozinha, isso propiciava muito aumento das queimaduras, né? Sim, e doutor Rodrigo, o fato de estarmos ainda na pandemia requer um cuidado especial, assim, do pós-operatório? Débora, não é só no pós-operatório, né? Existe todo um preparo muito especial em relação e cuidado em relação aos pacientes, né? A gente sempre obedece muito às determinações tanto locais quanto regionais, nacionais, quanto à possibilidade de realização de cirurgias eletivas. Mas, além disso, o preparo do paciente já inclui exames do PCR, quer dizer, ver se aquela paciente está com alguma possibilidade de estar contaminada, ou mesmo somente sintomas, né, do coronavírus ou de um quadro gripal comum. A paciente não é operada nessas circunstâncias. E no pós-operatório, durante a cirurgia, tomado todo o cuidado possível ali no ambiente da sala de cirurgia, né? E o pós-operatório nem se fale, quer dizer, evitar a gente orienta as pessoas a tomarem mais cuidados quanto a receber visitas de pessoas que não têm contato, para realmente manter um isolamento respiratório na medida do possível, né? Sim. E, doutor Rodrigo, com as pessoas ainda em home office, fazendo reuniões de videochamadas, houve uma procura maior por procedimento facial? Porque ainda o implante de silicone continuava sendo a cirurgia mais procurada, ou não? O silicone é o campeão, né? Ainda o campeão? É o campeão de audiência. Mas o número de procedimentos de face aumentou muito. Porque, veja bem, olha, para eu estar conversando com você, uma dica para as pessoas que fazem reuniões, né? A gente fazer na mesma altura, colocar a câmera na mesma altura da face, né? Ou até um pouquinho para cima e não para baixo. Porque o que acontece hoje em dia é que todo celular, a pessoa fica olhando para baixo. As fotos, elas costumam fazer também olhando para baixo. E aí o que acontece? Dá um aspecto aparece, né, na lateral, embaixo. Desfavorável, vamos dizer. E aí faz a procura muito grande por procedimentos como laser, botox, preenchimentos, tratamentos com bioestimuladores, esse tipo de condição, né? Aumentou muito, sim, na pandemia. Aumentou mais o facial, né?
O facial aumentou demais pela exposição às câmeras, né? E, doutor Rodrigo, com essa estética aí nas redes sociais, as pessoas procurando pelo corpo perfeito em outros corpos, houve essa comparação para chegar no que elas idealizam? Ô, Débora, obrigado por essa pergunta. Isso é um dos grandes problemas que nós temos atualmente, né? Para vocês terem uma noção, né, eu recebo algumas pacientes que quando elas chegam até a minha clínica, elas vêm através da rede social, eu acabo vendo essas pacientes pela rede social também, elas chegam na minha clínica, elas são outras pessoas, né? Então, uma dica através dessa pergunta eu poder esclarecer que não se espelhem, não se igualem a alguma imagem ideal de rede social, porque isso não existe. Aquelas pessoas que vocês estão vendo na rede social, elas não são daquele jeito na maioria esmagadora dos casos, elas são bem diferentes. E trabalham a sua imagem através de tecnologia. Isso é muito ruim, né? Principalmente para a faixa dos adultos jovens, dos adolescentes, sofrem muito com isso, muito demais. Eu já acompanhei já, viu, doutora? Então a gente tem que ter aí um olhar bem técnico aí, clínico, que você dá nesses pacientes, mas geralmente os pacientes te mostram a foto. Eu quero ficar nesse corpo ideal, eu quero isso. Então elas chegam fazendo isso para você, né? Trazendo isso para você. Claro, e um detalhe, né, Débora? Cada um tem a sua estrutura, a sua anatomia, as suas condições, né, de chegar a algum resultado, né? A beleza é aquela que é natural da pessoa, que ela restabelece, se for já um envelhecimento, mas que restabeleça aquilo que perdeu com o tempo, ou algum traçozinho que possa melhorar, porque rejuvenescimento não é mudança, rejuvenescimento é voltar ao que era antes, né? Sim. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você, obrigada mesmo, eu te espero depois dessa pandemia aqui no nosso programa. Será um prazer, muito obrigado. Obrigada, tchau, boa semana para você. Para você também.